O canal Reino dos Céus vos apresenta os Estudos 7, a origem da Taná, parte 2. Como veio a Taná? Como vimos no estudo anterior, a Taná nos veio através do Espírito Santo. Mas e como veio a Taná? A Taná veio pelo meio de inspiração que o Ruach HaKodesh apresentou e revelou aos escribas, Soferim, que nos passaram através de seus livros escritos, nos quais, ao longo do tempo, nos deixaram toda a palavra e vontade do Eterno, além da história não apenas de Israel, mas a história de toda a humanidade. Em lógica, os livros mais velhos que temos são o Sefer Torah Moshe, livro do ensino de Moisés, Sefer Iov, livro de Jó, e o Sefer Tehillim, livro dos Salmos. O Sefer Torah Moshe foi totalmente dado, revelado e escrito por Moshe. Já o Sefer Iov pode ser até mesmo mais velho que o Sefer Torah Moshe, sendo escrito pelo próprio Iov, ainda antes do Império Egípcio, através de um idioma cananita, ou no máximo dos tempos, no tempo do Império do Egito. Isso por sua forma de escrita e menções de detalhes que o livro nos apresenta, os quais são compatíveis ao tempo do Império Egípcio. Isto também nos deixa a grande hipótese de que o mesmo livro possa ter sido escrito por Moshe, ou que até mesmo que Moshe possa tê-lo recopiado em meio a essa época. Quanto ao Sefer Tehillim, sua origem também deve se ter com Moshe, pois que Tehillim é um compêndio de versos e poemas, que já eram cantados e proseados não só com Aharon, quanto com Midian, como que pelos filhos de Corá, como com Remã, Etã, sendo ampliado mais tarde com David e Shelomó. Tehillim era um inário, uma espécie de harpa cristã, e nele ao longo do tempo foram sendo acrescentados outros poemas, o qual foi recopiado e aumentado pelo Melech David. A Taná surgiu pela ação do Ruach HaKodesh e veio pela escrita da revelação do Espírito Santo por meio dos escribas. Ou seja, o Ruach HaKodesh foi a inspiração numa forma ativa, e os Soferim foram o canal para a revelação da inspiração numa forma passiva. E os últimos escritos sagrados vieram logo depois da saída de Israel do cativeiro babilônico, através da libertação do rei Ciro do Império Persa, que decretou através de Nehemia a reconstrução não apenas de Yerushalayim, como do templo de Yah, no ano de 444 a.C. Nehemia foi usado pelo Eterno para liderar a reforma de Israel. Porém, quem escreveu e registrou os últimos livros foi seu amigo e companheiro Ezra. Ezra registrou 2 livros, os livros de Ezra, Nehemia e Divrei Hayamim, que são os 2 últimos livros do cânon da Taná. Estes livros devem ter sido escritos por volta de 423 a 405 a.C., o de Ezra, e por volta de 450 a 430, o de Divrei Hayamim. Pode o livro de Malach ter sido o último a ter sido escrito, como no caso do cânon da Bíblia cristã? Sim, pode sim, uma vez que o livro de Malach tem a datação do mesmo período das datações dos livros de Ezra, os quais também datam por volta do ano de 430 a.C. Mas, como você pode ver, parece que o Sefer Ezra Nehemia é que deva ter sido o último, apesar do Sefer Divrei Hayamim ter sido datado supostamente como que escrito entre 423 a 405 a.C. Assim é que se veio a Taná escrita até nós, digo, para Israel, a mesma a qual mais tarde foi substituída pela Septuaginta para os gregos, em 250 a.C.
e pela Vulgata Latina para os romanos em 150 depois de Cristo. Daí, dessa forma é que ela veio e se espalhou pelo mundo. Estas escritas pelos Soferim foram registradas ao longo de 1500 a 405 a.C., sob diversas formas e materiais. A escrita da linguística passou por 3 ramificações ou variações do idioma hebraico: o Sefer de Moshe, Sefer de Iov e Sefer de Yehoshua foram escritos em hebraico arcaico entre os séculos 23 a 10 a.C., entre os anos de 2300 a 1000 a.C. e antes de David. Já o Sefer Shoftim, Sefer Shamuel, Sefer Malachim, Sefer Yeshayahu, Sefer Irmiyahu, Sefer Yehezkel, Sefer Trei Assar dos Nevim, e o Sefer Hut, Sefer Mishlei, Sefer Shir Hashirim, Sefer Kohelet, Sefer Eiha Irmiyahu, Sefer Esther, Sefer Daniel, Sefer Ezra Nehemia e Divrei Hayamim foram escritos em hebraico clássico, depois de David, entre os séculos 10 a 6 a.C., entre os anos de 1000 a 600 a.C., do período nacional até o exílio babilônico. Também houveram 2 livros que tiveram partes deles escritos em aramaico, no período do exílio babilônico, que são o Sefer Daniel e o Sefer Ezra, entre os anos de 500 a 430 ou 405 a.C. Precisamos também salientar e registrar que o Sefer Iov, como já falamos, ou foi escrito pelo próprio Iov ou foi escrito por Moshe. A tendência é que foi escrito por Iov e recopiado por Moshe. Por isso, esse foi escrito no período arcaico da linguística hebraica. No caso do Sefer Tehillim, ele pode ter sido feito em partes contendo nele as variações dos períodos hebraicos, desde o arcaico quanto ao clássico. Ou então, pode que o Melech David tenha-o recopiado totalmente e apenas no idioma de sua época, no hebraico clássico, entre 1000 a 900 a.C. E ainda, há grande possibilidade que o Sefer Nehemia tenha sido escrito pelo próprio Nehemia em hebraico clássico e não por Ezra, sendo apenas anexado o Sefer de Nehemia ao Sefer de Ezra, contendo 2 ou mais escritores, como no caso de Tehillim. Assim como o Sefer Daniel e Sefer Ezra possam terem sido totalmente escritos em hebraico clássico, mas as cópias achadas em partes aramaicas possam ser recópias do original. Quanto ao material usado para que a Tanakh viesse a existir e viesse até nós, ela veio totalmente através de papiros, material que vinha do Egito e era muito usado naquele período da história para receber a escrita. Papiro o qual recebia a escrita através da canê, uma espécie de caneta tinteiro primitiva da época. Portanto, resumindo, a Tanakh veio através da escrita da revelação da inspiração do Espírito Santo através dos escritores, escribas, soferim. Escrita essa feita através do material de papiro com a canê, para a forma de leitura dos escritos em 3 formas linguísticas do hebraico, sendo elas no arcaico, clássico e uma mínima porção em aramaico. Por hoje encerramos aqui. No próximo estudo estaremos vendo o estudo 7.3 sobre quando veio a Tanakh. Que Deus lhe abençoe. Ministério Filhos de Deus, a remanescência. Shalom, Ulhitrao.